Amém, a paz do Senhor. Amados e amadas irmãos, irmãs, servos, servas, vasos, mensageiros, enviados, escolhidos, quem inicia hoje mais uma tarde da palavra é a irmã Vitória Aldaci, do canal Grupo Guerreiros de Cristo. Amém? Bom dia, a paz do Senhor. Primeiramente, vamos fazer uma oração para iniciar 3 louvores. Amém? Senhor, peço que o Senhor possa me visitar primeiramente, Senhor, porque a palavra não vem de mim, de minha pessoa, mas ela vem inspirada pelo Espírito Santo de Jeová. Amém, aleluias, glórias. Que tenha o poder, que tenha a unção e que tenha o fervor. É verdade. Amém, aleluias, glórias. Que assim seja. Que ela chegue até o Senhor, que o Senhor escute, que o Senhor possa ouvir, que o Senhor ouça, e que cheguem a todos e a todas. Amém, aleluias, glórias. Que assim seja. Amém? Agora eu iria iniciar um corinho de fogo, o corinho pentecostal, de número 20, Ecos de Aleluia. Estão ouvindo este eco de aleluias, este barulhão de glórias a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que são como fariseus, não gostam de aleluias e proíbem glórias a Deus. Irmãos, queremos ver onde os tais vão se esconder quando Cristo lá no céu aparecer. Os discípulos de Jesus no cenáculo orando estavam. Uns falavam língua estranha, outros já profetizavam. Os fariseus diziam: estão embriagados. Neste rio, o Espírito Santo nos foi dado. Por isto, meus irmãos, busquem o poder de Deus. Não olhem para o mundo, nem escutem fariseus. Da glória e aleluia, Jesus já vem aí. Este povo barulhento vai subir. Amém. Agora, eu irei louvar o hino. De número 96. Um hino bem antigo. Amém? Quem tem Jesus tem tudo. São 3 hinos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo só trazem tribulação. Faz ficar orgulhoso e perde a salvação.
No céu há um tesouro que Jesus tem para dar a quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém? Agora eu irei louvar o hino da harpa cristã de número se encontra 126, a bem-aventurança do crente. Este hino da harpa cristã, ele nos fala da Bíblia, né? Daquele que crê, daquele que acredita. Amém, aleluia, glórias. Fala de nós, da nossa história. Amém? Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo o Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem,
O aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte venha a brisa que te leva ao seio do Senhor. Agora, vamos lá para iniciar a oração. Senhor, vai de encontro, Senhor, com esta palavra que vai ser iniciada. Como já disse, não que seja a sua vontade que prevaleça, assim na terra como no céu. Porque essa palavra ela tem que ser entregue, ela tem que ser recebida. Amém? Amém. Agora nós iremos iniciar mais uma palavra, mais uma tarde da palavra. Amém? Que se encontra em Lucas, capítulo 9, dos versículos 37 ao 45. Cura de um jovem lunático. Aí nós também vamos para Mateus, de 17, 14 e 21. Amém? Que são todos iguais, né? E também fica em Marcos, Marcos 9, 13 e 32. Então vamos lá, né? E nós vamos ler que aqui se resume bem, né? Que vai ser o de Marcos 9, do 14 ao 29, o jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o,
ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que se sucede isto? E disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não o podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Então, é uma palavra bem forte, né? Para nossa reflexão, para que nós venhamos a meditar. Amém? Então, Senhor, abençoa, Senhor, essa palavra que vai ser iniciada. Amém? E aqui nos mostra uma situação que era extremamente delicada, mas que para o ponto de vista daquelas pessoas, essa situação ela parecia não ter jeito, né? Porque aí eles perguntaram: o que é que discutisse com ele? Aí o Senhor disse, chamou de geração incrédula. Por quê? Porque, né, a gente sabe que até a dúvida, ela deixa o quê? Ela, às vezes a dúvida ela aparece para a pessoa ela fica sem fé, sem saber o que fazer, por causa das vezes da dúvida, não é? Então, isso é um mal, né? Isso é um mal que estava acontecendo, algo de ruim, né? Por isso que o Senhor disse que era uma geração incrédula, geração pecadora, né? Por causa da dúvida que às vezes vem, que deixa sem fé. E isso dizia que vinha desde a infância, né? Veja bem, né? Quanto tempo
que esse, esse jovem, ele era lunático, porque isso aí era o quê? Isso era, em outras palavras, isso era um espírito. Então, quanto tempo que ele não estava sofrendo com isso? Não só ele, como todos ao seu redor, né? Quanto tempo que não estavam passando por isso, né? Então, isso, como diz a palavra do Senhor, às vezes acontece para que as pessoas possam ver a glória do Senhor. Ela se manifesta, amém, a luz glórias, porque somente a gente sabe que o Senhor, ele pode, através dessa palavra, amém, ela luz glórias, é verdade, tanto na terra como no céu, é verdade. Então, o que esse espírito ruim, né, espírito do mal, o que fazia com este jovem? Que ele espumava e rangia os dentes, né? Espírito mudo e surdo. Então, isso que estava acontecendo com este jovem era praticamente espiritual, né? Espiritual porque não vinha a ser não vinha a ser questão de, assim, a gente tem que entender que às vezes as pessoas a gente tem que entender que existem os pecados da carne e aqueles que sofrem espiritualmente, que era este caso, né, que ele estava sofrendo espiritualmente, né? Podia-se dizer que isso aqui ele estava doente espiritualmente falando. Amém? Porque isso mexia com a mente dele, mexia por dentro dele, mexia com a cabeça dele, né? Enfim, mexia com o seu psicológico. Hoje, se você vê um caso desse, o que a gente vê hoje? Casos como esse são de especial, de autismo, até mesmo síndrome de Down, né? Então, isso são casos que acontecem raramente, né? Aqui nos fala da palavra e isso aqui não é comum nos tempos, não é comum porque a gente ainda vê, né? Então, foi desde aquela época, né? Porque a gente sabe que a palavra ela é a mesma. Amém? Então, o que o Senhor disse? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, que para o ser humano, para tanto o homem como a mulher, né? Que se a gente for ver com os olhos carnal, ali se torna impossível. Por quê? Porque você está vendo com os olhos carnais. Então a gente tem que olhar pelo lado espiritual, né? Que é o que é possível. Veja bem, aqui que nos mostra a palavra que nos olhos carnais é impossível, mas para o espírito, para o nosso ponto de vista espiritual, é tudo possível, né? Então, é algo que é oposto ao outro. Amém?
Do mesmo jeito, em outras palavras, podemos se dizer que é o lado do bem e o lado do mal. Amém? Então é isso. Aí, aqui diz que isto aí era um espírito imundo que estava fazendo isso, né? Como assim? Porque ele dizia que ele se lançava no fogo e na água para destruir. Olha aí, né? Para você ver até que ponto chegava, até que ponto para aquela família sofrer. Há quanto tempo que não sofrem, né? Ou seja, todo dia eles estariam vendo aquela mesma coisa. Todo dia. Então, é nesses momentos em que a fé ela tem que ser exercida. Nesses momentos, sim. E deve deixar a dúvida para trás, né? É nesses momentos porque a fé ela nos leva para frente e a dúvida só nos leva para trás. É por isso que este jovem ainda não tinha sido curado, minha Luiz Glórias, ou mesmo liberto. Porque a gente sabe que além de uma cura que ia acontecer na vida dele, né? Tanto na vida dele física como na vida espiritual dele, tinha que haver uma cura e tinha que haver uma libertação. Amém? Porque, digamos assim, que ali seriam os problemas, as dificuldades do cotidiano, é verdade, com a qual nós também enfrentamos hoje, mas nós temos que olhar para o nosso alvo, que é a fé, que está aqui nesta palavra. Amém? Para que haja isso, né? Para que haja também em nós. Amém, a luz, glória. Porque isso aqui é um exemplo que a gente está vendo. Sim, que pode também acontecer conosco. Com, né? Enfim. E disse o quê? O Senhor, com a autoridade que ele tinha, disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. Então isso foi uma autoridade. Amém, aleluia, glórias. Por quê? Porque a autoridade é essa que nós temos através da fé. A fé que vem da palavra. A fé ela vem pelo ouvir. Amém? E essa palavra a gente tem que guardar dentro de nós, não só fora. A gente tem que guardar na nossa mente, corpo, alma e espírito. Isso é a fé. É algo que nós não vemos, mas nós sentimos. Mas que nós sentimos a presença. Amém, aleluia, glórias. A presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo e a presença de Deus e de Jeová. Isso é a fé. Amém, aleluia, glórias, é verdade. Fé é essa que tem que ser com amor, não com ódio. Amém, aleluia, glórias, é verdade. Sim. Porque a gente sabe que a salvação ela é alcançada pelo esforço. É verdade? Então temos que ter, tudo tem que ter o esforço. Enfim, né? Porque e é aos pouquinhos, né?
mas é o esforço que vale, que é importante. E parecia até que o menino estava morto, para você ver, né? Para você ver como o que o Senhor faz. É por isso que essa palavra, a palavra do Senhor, ela é um mistério para nós. Por quê? Porque do mesmo jeito é a fé. Amém, aleluia, glórias. Então aquela situação, ela parecia ter fim. Porque aquela família estava sofrendo. Ou seja, o que iria acontecer era destruir aquela vida. Amém, aleluia, glórias. E parecer que seria o fim. Era isso. Amém, aleluia, glórias. Parecer isso. Então, o que o Senhor respondeu? Para tudo isso, só há uma resposta. Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Amém? Aí você pensa, nossa, é só isso, é algo simples, mas isso requer que a gente veja com os olhos espirituais, que às vezes até mesmo vai mexer com o nosso psicológico, a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração, até mesmo, né? Porque isto é a fé. Por exemplo, você não vê você não vê o vento, mas a gente sente o vento, a gente sente do mesmo jeito. A gente não vê que a gente está respirando, mas a gente sente. Isso é a fé. Do mesmo jeito somos nós. Nós temos que ver pelo lado espiritual, que é o quê? Que é a oração, é o jejum, que que nos dá força quando a gente está na fraqueza. É que levanta os que estão caídos. A oração e jejum, é verdade, que disse que esta casta não sai senão com oração e jejum. O que é isso? É algo que é ruim, que é mal, né? Que vem para destruir. Só sai o quê? Com oração, com jejum, né? Então, esta palavra é uma palavra bem extensa, mas que a gente tem que guardar dentro de nós. A gente tem que praticar ela. Amém? Porque nós estamos lendo, porque nós estamos vendo, mas é praticar a fé. Amém? Porque o Senhor disse aqui, né? A oração e jejum é um sinal de humildade. Amém? De você, né? De você... De humildade, de você se colocar na posição porque o que o Senhor requer de nós? Que nós vamos adorar em espírito e em verdade. Então é isso. É algo simples, né? É isso.
Então, Senhor, agradeço a minha rica oportunidade, obrigado por mais uma chance e que essa palavra ela seja entregue, seja recebida para a sua honra, seja da sua vontade, da sua permissão, Senhor, e que ela chegue cheia, que ela chegue brilhando, que ela suba e que porque honras e glórias a ti, porque o Senhor é digno, o Senhor é fiel para cumprir a sua fidelidade, para realizar os seus planos, os seus propósitos, as suas promessas, os seus projetos. Amém, aleluia, glórias, é verdade. Para a derrota de todo mal, de tudo de ruim que já caiu por terra. Que assim seja. Agora irei realizar o apelo final. Diga assim: eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga do livro da culpa. E é assim que eu entrego esta tarde a palavra com aroma e oferta agradável de cheiro suave. Que ela chegue brilhando, que ela seja blindada, ungida com unção, com fervor, que é assim que nós cremos e acreditamos. Que assim seja. De hoje em diante. Amém, aleluia, glórias. Glória a Deus, amém, Jesus Cristo, aleluia, Espírito Santo de Jeová. O sangue do Cordeiro, a poder.